Olá, olá, jovens. Vamos aqui fazer agora o dimensionamento dos parafusos. Dos parafusos. Então, vamos lá. Nessa situação, estou dizendo aqui, ó, dimensione em milímetros parafusos presentes na emenda do ponto C. Embora eu estou pedindo em milímetro, é o último passo que eu vou transformar lá em milímetro. Eu faço tudo em metro, com as unidades no sistema internacional, newton, metro. E no final eu transformo em milímetro. No ponto C está submetido a 35 quilonewtons. Então vamos lá. Então a gente tem que relembrar aqui o seguinte: na hora que eu estou com duas chapas e aplico uma força nas chapas, o elemento conector, seja um rebite ou um parafuso, vai ter uma área submetida, é a área entre as chapas, porque ó, uma força curva para um lado, outra para o outro. Então, a tensão vai ser um esforço cortante, porque está fazendo com que os planos deslizem, então é um esforço cortante ou radial, provocando um deslizamento nos planos. Se provoca o deslizamento nos planos, essa tensão é a tensão de cisalhamento. Portanto, a tensão de cisalhamento será dada pela força dividido pela área do pino. Se eu tenho apenas um pino e uma área cada pino, é uma área. Agora, se eu tenho um corte duplo, quando é que acontece o corte duplo? Aqui é o corte simples. O corte duplo é quando eu tenho três chapas. Tendo três chapas, eu vou ter duas áreas em cada. Entre cada chapa, eu tenho uma área. Então, cada pino vai entrar com duas áreas. Uma aqui e a outra aqui, ó. Por quê? Porque ó, essa força puxa para cá e essas forças sobre dois, que é a metade, vai puxar para o outro lado. Então, eu vou cortar o pino nessa região aqui e nessa região. Cada pino entra com duas áreas. Cada pino, se eu tiver três pinos, duas vezes três, seis. Se eu tiver cinco pinos, cinco vezes dois, 10. Cada pino entra com duas áreas, cada pino ou cada parafuso. Se for um corte simples, cada pino entra com uma área. Então, a quantidade de elementos que tivesse suportando, seja rebite, pino ou parafuso, é só multiplicar. No nosso caso, em particular, eu tenho aqui, ó, dois parafusos e um corte duplo nessa situação. O que é que está acontecendo? Está dizendo que eu vou ter um insosso nessa região, cada pino vai entrar ó, com duas áreas, cada parafuso. Aqui, ó, tenho mais aqui esse outro parafuso, quer dizer que cada parafuso entra com duas áreas. Portanto, no nosso caso, eu tenho dois parafusos, vezes dois, eu vou ter aqui ó, um valor de quatro áreas. Vai entrar aqui embaixo. Quatro áreas. Eu tenho que ficar atento e a finalidade dessa questão é vocês observarem isso. A interferência na quantidade de áreas. É um corte simples ou um corte duplo? No nosso caso, um corte duplo, porque tem três chapas. A interação entre uma chapa e outra vai me dar uma região. Então, cada parafuso vai ser submetido a dois cortes. Como eu tenho dois parafusos, quatro cortes. Do mesmo jeito aqui, o que é que vai acontecer? Se eu quero o dimensionamento,
eu já vi que a tensão admissível desse cisalhamento, a força, a gente já viu que é uma força de quanto? De 35 quilonewtons. Vou lá voltar para mostrar. Ponto C, ó, 35 quilonewtons. Então, vou lá. E essa seção do parafuso são 4 parafusos. Só que a área do parafuso é o quê? Π de 2 sobre 4. Ora, eu já tenho aqui um quarto da quantidade de áreas que vão ser cortadas com 4 dessa área, da própria área do parafuso da seção transversal cilíndrica. Automaticamente eu posso simplificar. Agora, macho velho, ficou de grátis. Quer dizer que o diâmetro vai ser a raiz quadrada da força dividido por π tensão admissível desse cisalhamento. Desse cisalhamento. A tensão admissível desse cisalhamento a gente já calculou lá no primeiro vídeo. Aqui, ó, 64, que é a tensão admissível de tração e compressão, vezes 0,6. 64,8 vezes 10 a sexta. Então, venho aqui e vou substituir. A força, que é 35 quilonewton, 35 quilo, é só multiplicar por 1.000, dividido por π, vezes 64,8 vezes 10 a sexta, porque está em megapascal. Megapascal. Aqui eu vou encontrar que o diâmetro será igual a 0,01311 metros. Só que eu não quero a resposta em metros. Eu vou multiplicar por 1.000 ou andar 3 casas, a mesma coisa. Quer dizer que o diâmetro vai ser igual a 13,11 milímetros. Só isso. Então, a gente encerra o dimensionamento das treliças que envolveu parafuso, corrente e barra. Não esqueça de curtir e, se quiser, também divulgar. Até breve.